Módulo 1. Médias móveis e VWAP na prática. Conteúdo programático, pessoal. Conjunto de médias e sua importância nos gráficos. Como eu utilizo essas médias durante as minhas operações. A função de cada média, pessoal. A zona de armadilha. Os eventos que possam acontecer. A média de 50 períodos. E a real importância que eu dou para ela durante as minhas operações. E a VWAP, beleza, pessoal? Que é uma importante média institucional que a gente vai analisar passo a passo como utilizar ela da melhor maneira possível. Beleza? O que eu falo sempre para as pessoas que me seguem, para os meus alunos, é assim, pessoal. Não adianta você ter um conjunto de média ou somente uma média no seu gráfico e não saber utilizar essas médias. Cada média vai possuir uma função em específico, pessoal. Isso é de extrema importância. Porque assim, qualquer período de média, seja ela de as 20, uma 17, uma 34, uma 40, uma 500, ambas vão ser respeitadas pelos preços em determinadas situações do mercado. Por quê? Uma média, pessoal, é derivada de um conceito matemático, né? Então, se é um conceito matemático, a gente pega os últimos fechamentos e vai ter momentos que o preço vai testar elas, né? Não tem como isso não acontecer. Então não importa o período da média que você usa. O que vai importar é como você trabalha sobre o comportamento delas, o deslocamento delas. Que você sabe que eu utilizo esse conjunto de médias, né, como auxílio em tendência, como auxílio em operações. As médias que eu utilizo, pessoal: 9 períodos exponencial, 20 períodos aritmética, 50 períodos aritmética e 200 períodos aritmética. Completando o meu time, né, para as operações de day trade, entra a VWAP, né, que a gente vai estudar mais à frente, que é uma importante média institucional, que complementa o meu conjunto, o meu operacional. Porque assim, pessoal, o meu operacional, o meu setup, né, de uma maneira mais gráfica falando, ele é um setup para evitar perdas, né? Porque se eu sei o comportamento de uma média, se eu estou lendo corretamente, se eu estou lendo o comportamento do mercado, eu sei que ali não vai ter operação, né? Eu sei que ali eu vou evitar muitas tomadas de decisões erradas. Porque assim, às vezes a gente não quer realizar uma operação porque tem uma média na frente. E por isso que eu montei esse módulo para esclarecer tudo. Quando operar contra uma média, quando será o evento técnico necessário, ok? Tudo isso a gente vai aprender neste módulo, pessoal. E entender realmente a importância que tem uma média móvel no gráfico. Certo? E assim, cada média dessa tem uma importância durante o deslocamento dos preços. Eu não utilizo ambas só por ter. E a gente vai analisar a função de cada um a seguir. Média de 9 períodos, pessoal. Ela é a média, para mim, ela é uma média de proteção do movimento, né? Também muito utilizada para condução de operações. Eu gosto muito dela porque ela é uma média rápida, né, pessoal? Ela anda colada nos preços. Então, quando eu vejo velas, né, rejeitando em cima dela, eu sei que particularmente eu tenho um importante sinal, porque ela está protegendo o movimento. Vamos ver uns exemplos para vocês verem. Vamos supor, pessoal, que eu tenho realizado uma compra neste patamar, certo? Conforme o mercado vai, corrige até a média de 9 períodos ascendente, né? Rejeita com o pavio com a sombra inferior sobre ela e eu realizei uma compra, né? E vamos supor que o meu stop de proteção esteja aqui, ok? Então o mercado segue, pessoal, e coloca uma barra de cotação negativa, né? Então o que acontece? Olha a média de 9 segurando, pessoal. Então eu tenho que estar ciente que antes de eu querer zerar uma operação, quando o mercado ameaça vir contra mim, né? Se eu entrei na operação, você tem que estar ciente que a média pode te defender, pessoal. Ok? Esteja ciente disso, ó, que ela pode auxiliar
a você durante uma tomada de decisão. Então você vê os preços, ó, olha como eles vão rejeitando em cima da média de 9 períodos. Ó. Olha que interessante, o mercado vai evoluindo, né? Já começa a tomar uma certa distância da média, né? Continua indo. Claro, se o mercado já desenvolveu neste patamar, já é sinal para você o que, pessoal? Encerrar não, proteger a operação. Já andou ao seu favor. Então o movimento segue com a média conduzindo, ó, como proteção. Veio ameaçar de novo? Segurou nela, pessoal. Né? Você percebe que eu estou conduzindo o movimento por ela? E mesmo se eu tenha comprado numa região perigosa, confie na média. Se você não confiar, eu acredito muito nessa questão de... Como que eu posso dizer? Uma questão assim de confiança, sabe? Se você entra na operação, você não pode colocar um sentimento negativo, um pessimismo nela. Entrou na operação, acredita. Você viu a tua análise, você enxergou um contexto. Ok? Então o mercado ameaçou ela de novo, ameaçou de novo, agora rompeu ela, pessoal. Então, para mim, ela é uma média de proteção do movimento. Então, ó, vamos começar a escrever aqui, igual eu falei que ia ter anotações. Ó, MM9, protetora do movimento. Ó. Beleza? Vão anotando tudo que eu colocar aqui, pessoal, que vai ser de extrema importância, beleza? Porque não estará no slide, ok? Quando eu utilizo a virada na média de 9, pessoal, existem regras para mim. A primeira é o seguinte: quando o mercado ele abre em gap, né? Vamos supor que ele abriu em gap de baixa, e gap de baixa tem que ser. Comece a testar suporte, beleza? Aqui está a última vela do pregão anterior, vamos supor que está a última vela aqui, aqui ele trabalhando, testando suporte. De repente, pessoal, o mercado dá sinais que quer planeja um movimento de alta, né? Aí o que acontece, pessoal? A média de 9 períodos, ela vai estar correndo por aqui, ó. Ela vai estar virando aqui, ok? Uma vela de rejeição, independente da cor, pessoal, eu vou colocar vermelho. Se forma aqui, oh meu Deus, se forma sobre ela, deixando um pavio inferior, ok? Como se estivesse rejeitando em cima da média de 9. E já a média de 20 períodos vem cortando assim como se fosse um arco e flecha, ó. Certo? Passando junto ou rente a esse candle. Então, pessoal, neste contexto, eu particularmente marco a máxima, compro assim que acionado, com stop nessa mínima. Ok? É uma das regras que eu utilizo a média de 9 períodos. Outra proposta de utilizar a média é quando o mercado já tenha pelo menos realizado dois testes em um nível de suporte, ó, né? Vamos supor que testou uma vez, tentou reagir, ó, vai reagir e volta a testar de novo. Aí o que acontece? Aqui a gente forma um suporte, né? Aí vai vir a terceira vez. Eu sempre pego terceira vez, vai rejeitar de novo e vir testar suporte. Então no terceiro teste, pessoal, ou até mesmo no segundo, a média de 9 ela já vai estar fazendo isso aqui, ó. Ela já vai estar virando aqui assim, ó. Então, por que eu vou confiar na virada dela? Porque eu sei que o potencial suporte está favorecendo a operação de compra, ó, né? Que o potencial suporte ele está favorecendo a virada da média. Então é um importante cenário,
importante contexto, que eu posso confiar que a média está me dando sinais que o mercado não vai romper esse suporte. Já testou pelo menos 2, 3 vezes e a média já está virando para cima. Então, para mim, é um importante sinal. Beleza, pessoal? Muito bem, olha esse exemplo aqui. O mercado testou suporte, aqui continuou caindo. Em nenhum momento, pessoal, quando ele abriu em gap de baixa, ele deu sinal de recuperação. Ó. A média de 9 continua conduzindo o movimento. Lembra que eu falei que ela é a protetora dos movimentos, do preço? O mercado começa a evoluir. Olha como ele começa a dar sinais. Veio testar a média de 9 pela terceira vez. Ó. Apenas isso. O mercado já andou todo este movimento e ele só apenas vai realizar o terceiro teste na média de 9. Olha o que acontece, pessoal. O mercado vai evoluindo, vai evoluindo. E agora que eu falei para vocês, quando a média de 9 vem cortando, quando a média de 20 vem cortando em queda e a 9 vem virando. Aí você marca a máxima, pessoal, que geralmente este movimento ele é assertivo. Só que, claro, né, ele precisa o quê? Você ser uma pessoa, um trader arriscado, agressivo, que não tenha medo de entrar na operação. E geralmente essa combinação, pessoal, ela é muito utilizada para a gente poder operar o padrão V, né? Que é aquele movimento que o mercado cai e devolve tudo, né? Sem provocar muitas correções e vai buscar de novo a máxima do dia, onde ele caiu. Então, porque geralmente o padrão V ele não deixa oportunidade de entrada. Ou você tenha pegado ele na raiz, ou você vai arriscando durante o decorrer do movimento, pegando as barras ignoradas, né? Que a gente vai ver sobre a função de cada uma. Beleza? Média de 20 períodos, pessoal. Média de 20 períodos, para mim, ela é de extrema importância no que diz respeito à tendência de um determinado ativo, né? Porque assim, eu utilizo a média de 20 porque é uma média muito utilizada por grandes players no Brasil. Né? A Brooks mesmo utiliza a média de 20. Então, eu criei a minha própria leitura em cima dela. Porque eu evito operar contra ela. Porque se ela está inclinada para cima, pessoal, ainda o mercado está dizendo para mim que ele está em tendência de alta. O mercado está me mostrando, ó, Bruno, eu estou apontando para cima, eu sou o seu GPS, o seu guia. Se eu estou ascendente, significa que eu estou trabalhando em alta, que o mercado está em alta. Evite operações na ponta vendedora. Porque assim, pessoal, quando a gente vê um movimento onde o mercado se afasta da média de 20 períodos, a gente tem na cabeça o quê? Logo pensar, vou realizar um trade de contratendência, né? Visando buscar a média de 20 períodos, porque ela está bem afastada dos preços. Só que assim, pessoal, não é que existe uma espécie de imã, né, entre preço e média. Claro que o preço vai voltar para a média. Mas é a questão que, se a média de 20 períodos ela vai pegar os últimos 20 fechamentos, então significa o quê? Que os últimos 20 fechamentos ele é recente, ele é de memória para o mercado. Então, se os preços, ó, que nem aqui o exemplo, se os preços estão afastando da média, significa que os players estão vendendo ou comprando abaixo ou acima da média. Entendeu? Se o movimento caiu tanto, todo esse movimento de queda, ó, caiu, afastou da média, afastou da memória dos últimos 20 fechamentos. É onde foi a parte de maior negociação do mercado. Então, se o player querer continuar vendendo aqui, ele sabe que ele afastou da média. Então, ele sabe que o preço não vai seguir. Porque ele sabe que afastou da média. Outros players, né? Players que eu estou me referindo, pessoal, são players institucionais. Pessoas que fazem o mercado andar, né? Fazem o mercado se desenvolver. Então, se afastou da média, esses mesmos players não vão vender. O que eles vão pensar? Não, a gente afastou de uma média dos últimos 20 períodos. A gente já está com os preços lá embaixo, barato. Então, o que acontece? Por isso que o mercado retorna para a média. Essa é a lógica. Isso você tem que levar em consideração e saber trabalhar os pontos certos quando for realizar uma operação de contra-tendência, visando uma média de 20 como alvo, né?
Tem que sempre estar atento a tudo, pessoal. É a mesma coisa, ó, numa simples região de consolidação. O mercado está consolidado. Tá aqui, ó. Ó o mercado trabalhando nesse extremo, ó. Suportinho, resistênciazinha. Beleza? O que o mercado faz? Tenta romper resistência, olha lá. Mas você está vendo, pessoal, que o mercado já começa a subir, ó, com a média de 20 flat, né? A média de 20, ela tá aqui, ó. Ela não está acompanhando o movimento. Em nenhum momento que o mercado deu sequência ao movimento de alta para, né, querer romper essa resistência, em nenhum momento a média de 20 períodos acompanhou o movimento. Ela nem sequer quebrou o movimento dela. Então, olha que contexto. Ó. Se eu tenho uma média de 20 aqui, flat, e o mercado está rejeitando, eu sei que para cima ele não vai. Ou ele vem buscar a média aqui para depois continuar indo, ou ele volta direto a negociar dentro dessa faixa. Essa é a lógica. Eu estou de olho no comportamento da média. Opa, já afastou da média, ninguém seguiu. Média não seguiu. Então, o mercado é soberano, né? Você tem que usar essa lógica ao seu favor, pessoal. Porque se você não utilizar ao seu favor, você vai continuar tomando stop, perdendo operações bobas. A gente, durante esse curso, a gente vai analisar muita coisa onde inclui as médias. Vocês vão ver toda a lógica. Eu vou utilizar do mesmo exemplo aqui, ó. Ó, veja comigo. Vou utilizar do mesmo exemplo. O mercado tá aqui, né? Suporte, resistência. O que ele faz? A média de 20, ela tá ascendente, ó. Né? A média de 20 períodos, ela tá ascendente. Rompeu. Mais uma barra negativa. Opa, você não acha que já afastou demais da média de 20? Para querer continuar vendendo no terceiro candle? Ou você tenha vendido nessa operação, né? E já tenha garantido uns pontos, realizado parciais. Ou você não faz mais nada, pessoal. Ah, barra de força e tal. Mas você vai vender na terceira barra sabendo que a média de 20 ficou lá em cima. Você nem sabe. Pode acontecer o quê? Pode formar um candle negativo, este patamar, e consequentemente esse mesmo candle, ó, ir diminuindo com o decorrer do movimento e fechar assim, ó, né? Te dá a esperança que ele vai seguir, mas no fundo ele não vai, ele vai terminar assim para querer iniciar um trade e retorno à média. Entende o que eu quero dizer, pessoal? Você tem que estar com tudo isso em mente. É claro que não é fácil você pegar toda uma leitura assim, mas isso vai com tempo e tempo de tela principalmente, né, pessoal? Já a média de 50 períodos, que é a outra que entra no nosso conjunto, ela é uma espécie de média, pessoal, uma média paraquedas para tendência, né? Ela é aquela média reserva para tendência, porque assim, ela é a minha tendência, vamos dizer, macro do dia, ok? Então, se o movimento de tendência continuar trabalhando acima da média, eu sei o quê? Que a tendência de alta ela continua prevalecendo, que a tendência de alta ela continua forte até que essa média de 50 seja perdida e o mercado se consolide abaixo dela. Beleza, pessoal? Ó, observem o exemplo, né? A gente tem uma tendência de alta definida. Ok? Então, pessoal, os preços, por diversas vezes, eles conseguem romper a média de 9 e 20 períodos, ó. Certo? Só que eu tenho como paraquedas de defesa a média de 50 períodos que corre por fora, ó, que está me indicando o quê? Que a tendência ela é de alta, que a tendência ainda não foi perdida. Eu tenho uma média de 50 ascendente. Por quê?
Se a média de 9 é rápida, é normal que os preços superem ela. A de 20 está correndo por fora. Agora, se perde a 20, né? Aí eu tenho a 50 lá para proteger o movimento. Ó. Por isso, o que eu procurei? Eu comecei utilizando as médias de 20 e 200 períodos por muito tempo. Acho que eu acredito que foram 2 anos. E o que eu pensei? Eu falei, não, eu preciso de uma média rápida, que seja uma média que me auxilie como proteção no movimento e que seja um gatilho para eventuais operações. Encontrei a média de 9. E eu precisava de mais uma média que confirmasse que a tendência não foi vencida no dia, né? Que não houve uma reversão de tendência. Então foi aí que eu testei a média de 50 períodos, me adaptei a ela e está comigo até hoje, pessoal. Não tiro do meu gráfico, é de extrema importância para mim, para operações de day trade, swing trade, position trade, ela está sempre comigo, beleza? Agora o que sempre me pergunto às vezes, ô Bruno, você vai operar contra ela? Depende muito, pessoal, depende muito do cenário. Por exemplo, se eu tenho um mercado que testou suporte, né? Subiu, rompeu essa resistência prévia e subiu com força. Só que neste movimento eu tenho uma média de 50 caindo, né? E eu tenho a média de 20 e 9 subindo. O que você vai pensar? Poxa vida, será que eu vou operar contra a média de 50 caindo, sendo que o preço está querendo subir? O que você tem que levar em consideração, pessoal? A lógica do movimento. O mercado testou suporte, fez um falso rompimento, subiu. Ele está com força compradora. Então aqui você tem que entender que o mercado está forte na alta. Então você tem que entender o quê? Que se ele continuar, a média de 50 ela vai começar a quebrar. Ela vai começar a virar para cima para acompanhar o movimento. Porque ela é uma média aritmética, pessoal. Ela vai esperar realmente confirmar o cenário para ela quebrar o movimento. Ó, você veja comigo aqui, o mercado esticou, né? Vem trabalhando. A média continua inclinada para baixo. Vem mais mercado brigando, pessoal. Velas negativas. Você vendo que ela já inclinou para cima? Ela já inclinou para cima, ó. Ó, veio caindo. Aqui ela já está quebrando para cima, pessoal. Então já está mostrando para mim que ela está querendo acompanhar o movimento de alta. Ela virando para cima já virou, ó. Já está com as 3 inclinadas. Então agora o cenário para mim está interessante. Beleza? Então anota assim, ó. Ó, coloca assim as anotações de vocês. MM50 reserva para a tendência. Aí você pode colocar assim, para queda. Beleza. O que a gente vai ver agora, pessoal? A média de 200 períodos. A média de 200 períodos, ela é aquela média que eu costumo chamar de média mãe, né? É aquela média que fica afastada dos preços e que vem de encontro com o mercado em alguns pregões, né, pessoal? Não é sempre que você vai encontrar essa média de 200 cortando os preços, porque quando ela se aproxima, ela forma tipo uma parede, pessoal. Ela é de extrema importância. Agora, um cenário importante que poucas pessoas acreditam, né, dão importância para isso, é quando essa média de 200 ela está flat num gráfico de 5 minutos. Porque assim, se ela está flat num gráfico de 5 minutos, os preços vão passar o pregão costurando ela, dificultando, mostrando que o mercado está sem tendência, que os players estão com medo de operar contra ela. Porque aí vai entrar o que? A lógica, né, da importância de você compreender as médias em vários tempos gráficos, que a gente vai ver mais à frente isso daí, que aí vai fazer todo sentido para vocês. Então, pessoal, você vai ver às vezes, ó, que tem pregões que a média de 200 ela nem se aproxima dos preços, ó. Aí ela vem, aí o preço ela vai servir de resistência para o preço. Olha aqui agora quando ela tá flat, ó.
como o mercado fica costurando ela. Então, quando ela está flat um gráfico de 5 minutos e o mercado está costurando, você pode entender, pessoal, pode ter em mente que a gente vai ter um dia provável que seja um dia travado, né? Porque, pô, imagina a média de 200 períodos flat nos 5 minutos. Olha que coisa horrorosa que fica os gráficos, gerando sinais falsos. Trabalhando sobre as extremidades de suporte e resistência. Pode servir até de anotação, ó. MM200 flat no 5 minutos. Sinal de incerteza de tendência. Anota aí, ó. Beleza, pessoal? Então, e quando ela vem, né? Quando ela vem caindo ou subindo, movimento descendente ou ascendente, aí sim, você pode ter tendência no dia, entendeu? Tem que ficar atento a esse cenário. Só que, pessoal, depois que a gente viu a função de cada uma, aonde eu vou procurar a operação? Eu vou procurar por operação quando o mercado estiver trabalhando operações na ponta compradora, né? Quando o mercado estiver trabalhando acima de todas as médias. Por quê? Se eu tenho a 50 e a 200 ascendente confirmando o movimento, qualquer teste que os preços realizarem nas médias, eu vou estar comprando, né? Se ele varar a média de 20, eu sei que eu tenho a 50 lá que eu posso tentar uma compra. Essa vai ser a lógica, mas o conjunto de médias é necessário que esteja ascendente. E a mesma coisa, operações na ponta vendedora. Ó. Tem que estar atento a isso. Ó, o mercado seguindo. Ó. Mercado caindo, médias caindo. Mercado trabalhando abaixo das médias, preço trabalhando abaixo das médias. Você vai pensar no quê? Em vender. É isso que eu quero. Aí as pessoas me falam, mas poxa, Bruno, ó, importante cenário aqui, ó. Flat. Ó. O que você faz aí? Nada, pessoal. Olha as médias emboladas, ó. Isso é um movimento flat. Toda vez que o mercado passar por um processo de acumulação ou distribuição, as médias ficam flat, né? Zonas de congestão, zonas de consolidação vai ficar assim, ó, flat. Aí me pergunto, poxa, Bruno, mas se eu esperar as médias inclinarem, se eu esperar as médias entrarem em contexto, eu não vou operar nunca. Aí que tá a questão, né, pessoal? Se você não vai operar nunca, significa que você não tem paciência. Porque se as médias estão inclinadas, é sinal do quê? Contexto, é sinal de tendência. É sinal que o dia pode ter momentum de mercado. Ok? Só que as pessoas não querem esperar. Se o mercado está aqui dentro, vão operar aqui dentro mesmo. E não é assim, pessoal. As médias são rastreadoras de tendência. Mesmo aqui, ó. Mesmo aqui. Que é um dia que o mercado está vindo assim difícil, ó. Forma um movimento desse, você pode realizar uma venda aqui, porque os preços estão trabalhando abaixo das médias, já estão inclinados. Ó, tudo isso tem que levar em consideração. O que também? O realinhamento delas, ó. Quando ambas se realinham na mesma direção, né? Se realinham para acelerar o movimento, realinhamento baixista e realinhamento altista. Essa é a lógica que eu utilizo, pessoal. Eu quero operar a favor delas, não quero operar contra elas. Se a maioria dos players estão vendo uma média de 200 períodos aqui, por que eu vou ficar insistindo em compra? Sabendo que os players não vão comprar com medo dela. Né? Se os players estão vendo que ela pode servir de resistência, eu não vou comprar. Porque às vezes tem até um robô programado para realizar uma venda aqui. Então por mim não compensa comprar. Não quero operar contra elas, eu quero ver, eu quero enxergar o que os grandes players estão enxergando. Que eles estão procurando para operar a tendência. É isso que eu quero. Então, eu trabalhar nessas condições se enquadra na minha primeira função. Ó, né? Minha primeira função, eu vou procurar a operação quando o mercado estiver trabalhando. Operação de compra acima das médias. Ó. Operação de venda abaixo delas. Ó. Ok? Já a minha segunda função
é uma função de extrema importância, pessoal, que muitos me perguntam, né? O que é? Outra possibilidade de uso e utilidade aplicando o comportamento das médias ocorre quando os preços se afastam das médias e depois vem buscar as médias, pessoal. Então, o que você vai ficar atento? Nesse intervalo entre preço e média. Quando ocorrer um vácuo entre preço e média e o mercado voltar, ele vai segurar. A função da média para mim é essa, trabalhar com os preços acima e os preços abaixo. E o encontro de preço e média. Né? Por exemplo, olha aqui, ó, o mercado quando estica. O mercado esticou, vai ter que voltar. Nessa volta, ele vai travar na média. Não importa, a 9 está próxima, talvez ele rompa a 9, vem buscar a 20, ó. Ele dá uma travadinha e segura na 50. Mesma coisa. Mesma coisa aqui, ó. Conseguiu escapar de todas as médias, vai vir esticado. Quem que ele vai encontrar aqui? 200 ascendente. Ele segura. É questão de lógica, pessoal. É questão que ele está chegando numa memória, num fechamento, onde os players também estão de olho. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Ó, exemplo A. Mercado vem do movimento ascendente, começa a ficar esticado, certo? Ó, as três médias 9, 20 e 50 ascendente. Quando o mercado, pessoal, realiza um pivôzinho, ó, bateu na 9, já sentiu. Rompeu a 20 direto. Da 50 ele não passa. Por que não passa? Porque ele já vai chegar esticado. Entendeu? Ele já vai chegar esticado ao teste da média de 50. Então, olha o que acontece no exemplo B. Ó, o mercado veio, rompeu a 20, fez o pullback nela, testou a 50. Sentiu a 50? Exemplo C, ó, claramente. Entendeu? Então, você tem que trabalhar assim. O encontro de média e preço, aonde contém o quê? Um intervalo entre os dois. Um vácuo, um espaço. Né? Esse espaço compreendido é o que gera a segurança do movimento. Tanto que me pergunta, Bruno, por que você tem certeza absoluta que vai segurar na média de 200, na média de 50? Eu falo, porque é questão de raciocínio lógico, é questão de você entender o comportamento dos preços e saber que há uma distância entre os períodos. Ok? E isso não serve só para a média de 50, média de 200, serve para a média de 9, serve para VWAP, serve para a média de 20. Né? Serve para qualquer período de média que você acrescentar, mas vai do jeito que você interpreta elas. Foi que nem eu bato tanto na tecla. Não adianta ter várias médias no seu gráfico se você não compreender o comportamento de cada uma. Beleza? Vamos olhar os exemplos agora? Vamos lá. O mercado testa suporte. Né? Vocês veem que eu sempre estou marcando. Taca 9 em cima. Rompeu a 9. Você acha que ele passa da 20 direto assim esticado? Sentiu a 20. Agora, se ele subir, vocês concordam comigo, ó, que a gente tem um vácuo entre média e preço? Como se a gente já tivesse um candle lá. Então, para mim, pessoal, se eu estou comprando aqui, eu tenho certeza que na média de 50 eu realizaria uma parcial ou eu finalizaria a minha operação. Ó, corrigiu. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele vai testar a média. Não importa se ele vai fazer um ponto de inflexão, se ele vai ocasionar um movimento corretivo, ele vai segurar a média. E agora, se ele rompeu a média, tá com volume, tá com as médias apoiando, vou comprar na superação da máxima, né? Barra de força, comprei. O que eu tenho lá agora? Uma média de 200. Então, pessoal, tem uma média de 200. E, novamente, antes de acionar a minha compra, eu já tinha um vácuo aqui, ó. Entre média e preço. Então, eu sei que aqui ele segura. Ó lá. Foi beijar a média e já sentiu. Entenderam a lógica? Aí fez o quê? Aí você já coloca a segunda leitura. Que eu tenho certeza que vocês não prestaram atenção.
Se eu tô lá em cima, né? Rejeitei lá por causa do vácuo. Eu já tenho um vácuo agora entre preço e a média de 9 e a média de 20, ó. Então o que ele faz? Bate na 9, sente, né? Vai bater na 20, sente. Entenderam, pessoal? É o encontro entre preço e média. É o vácuo que existe, o espaço compreendido. Por isso que você acha que eu acerto tanto meus alvos nas operações. Por que eu sei que o mercado vai parar ali? Por que eu sei que o mercado vai sentir ali? Claro, nem sempre o mercado respeita. Às vezes entra um lote forte que leva tudo, leva a média, leva tudo, pessoal. Mas eu utilizo essa análise discricionária, esse comportamento de preço ao meu favor. Tento extrair o máximo de informações lógicas. Olha este exemplo aqui. O mercado está lateral, né? Começa a trabalhar acima de todas as médias. Beleza? Olha que interessante. Está indo. Se eu estou seguindo em alta, pessoal, se eu der sequência ao movimento de alta que eu estou indo, ó, quem que eu vou encontrar lá na frente? Média de 200 períodos, não é? Vocês concordam comigo que já está, além do movimento estar esticado, eu já tenho um espaço compreendido entre média e preço. Eu sei que o preço, se for de encontro com a média de 200, ou ele vai provocar uma correção, ou ele vai reverter o movimento. Ó. Olha lá, bateu na... Todas as velas, quase todas positivas. Né? Já criou um movimento afastado entre a média de 9 e 20 e está testando a média de 200 períodos. Na sua opinião, você acha que o mercado continua subindo? Eu tinha certeza, pessoal, que aqui iria segurar e ia fazer ao menos um movimento corretivo. Ó, segurou na 20. E agora? Se ele vier de encontro com as médias, já criou espaço, né? Provável que na 9 ele tente uma correçãozinha, mas na 20 e na 50 ele segure. Ó, corrigiu na 9, né? Corrigiu na 9, ó, segurou na 9. Caiu, criou vácuo, segurou na 20, ó. Olha lá, rompeu a 20. O que eu vou ter agora aqui embaixo? 50. Você não acha que quando ele vem de encontro com a 50, ó, você não acha que ele já vem esticado? Né? O movimento precisaria corrigir para fazer isso? Então, pessoal, era óbvio que ele ia segurar aqui. Óbvio. Olha lá, ó. E agora? Tá aqui. Criou um vácuo, né? Criou uma região de memória com a média de 20, ó. E agora, pessoal? Rompeu a 20, a gente já vinha o quê? Esticado. Né? Se ele tá vindo esticado, testar 200, vai romper? Não. Porque tem que corrigir. Ó. Aí agora, se ele vier esticado e testar 50, não vai ter que corrigir? Ó. E agora? A gente já viu que segurou na 200 ali, né? Mas só pra gente analisar de novo. Se ele vier esticado buscar 200, não vai ter que corrigir? Ó. Ó. Tá vendo? Agora, conseguiu romper a 200 e tá ficando o quê? Flat. Entenderam, pessoal? A gente já veio outro exemplo, ó, para vocês verem como tem um exemplo atrás do outro para a gente analisar. O mercado rompe aqui, né? Já esticou. Então, se ele vier aqui embaixo, ó, testou a média de 20, segurou. Por que segurou na 20, pessoal? Tá vendo que o preço já afastou da 20? Já não tem um espaço compreendido entre os dois, ó, encontro de preço e média. Segurou. E agora? Se ele vier aqui embaixo de forma esticada, eu sei que da 200 ele não passa. Ou ele vai ser, essa 200 vai servir como alvo, ou ele vai ficar trabalhando aí até conseguir romper ela, né? Precisa ter evento técnico para poder romper. Então o que eu vejo? Um mercado brigando, testando a 200. E agora? Você acha que ele vai romper direto, pessoal, sabendo que ele já veio testar uma 200 de forma até esticada? Se ele continuar desabando aqui,
Ó, se ele continuar desabando aqui, você concorda comigo que cada vez mais a média de 9 vai ficar afastada dos preços também? Entende o que eu quero dizer? Então, ó, questão de lógica, pessoal. Usem o raciocínio. Usem essas poderosas ferramentas que vocês têm na mão. Pelo amor de Deus, pessoal, é tão... Assim, tem coisas, tem movimentos que são tão escancarados na nossa frente que as pessoas, eu não sei se estão fazendo, estudando material errado, se não estão levando a análise técnica, né? Seja ela clássica, ou seja ela discricionária, né? O próprio price action. Tudo isso entra no meu operacional, pessoal. Eu, além de utilizar as médias, eu utilizo price action, certo? Porque às vezes a média tá, o movimento tá fazendo um movimento de expansão, tá fazendo isso e vai, né, movimento de expansão, vai fazer o de contração, e essa contração tem uma potencial resistência aqui que pode segurar os preços. Então tudo tem que estar culminado, pessoal. É uma conjuntura que auxilia vocês. Começa a alinhar tudo certinho, vocês vão ver que os resultados eles vão aumentando gradativamente, né? Sempre respeitando o gerenciamento de risco. Beleza, pessoal?